Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós vamos falar sobre algumas chaves para viver o novo de Deus. Isso mesmo, Deus tem coisas novas para nossa vida. Só que para vivê-las nós precisamos mudar algumas coisas, algumas condutas, alguns pensamentos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de tudo, eu quero pedir desculpa a vocês pelo som dos meus passarinhos, mas eles estão muito felizes, então eles estão cantando e glorificando o Senhor com a voz dele, com o cantar deles. Então, assim, perdoem, mas apreciem também o cantar dos pássaros, que muitas vezes a gente esquece de apreciar. Bom, gente, então vamos lá. A palavra de hoje está em Isaías 43, 18 e 19, diz assim, olha: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir caminho e riachos no ermo. Então aqui nós temos uma promessa do Senhor a respeito dele estar fazendo algo novo. Nós vemos em toda a Bíblia quantas vezes Deus tem feito coisas novas na vida dos seus filhos. E não é diferente com a nossa vida. E aqui, especificamente, Deus está dando uma promessa para aqueles que creem nele, né? Essa promessa tanto serve para os nossos dias atuais, quanto para o futuro. É uma profecia para o futuro, quando Jesus estiver reinando. Bom, mas então, qual a primeira coisa que vocês ouviram Deus dizer aqui? Vou repetir: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então tem uma ordem de Deus antes mesmo dele professar ali a promessa de estar fazendo algo novo, ou a realidade de que ele está fazendo algo novo, que é: esqueçam o que se foi, não morem no passado, não vivam o passado. Muitas vezes o passado é uma lembrança que a gente costuma fazer com medir todas as outras situações da nossa vida. Então, às vezes, nós temos lembranças maravilhosas do passado, e aí quando a gente vive algo bom hoje, a gente fica medindo pelo que vivemos do passado. Isso é muito arriscado. Outras vezes são as coisas negativas, né? Então, nós lembramos tanto das coisas negativas que não conseguimos viver o hoje, com medo de que aquilo se repita. Quantas vezes nós não temos temido que os nossos erros do passado, as situações do passado, elas aconteçam hoje? E não para por aí, porque não só nós nos lembramos do passado e isso acaba interferindo no nosso presente, como muitas vezes nós deixamos de viver o presente porque estamos vivendo no passado. Infelizmente, isso é muito real. Quantas vezes você pode ter perdido de viver o hoje porque estava imerso ao seu passado, seja ele bom ou ruim? Acontece muito, gente. Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se isso já aconteceu com vocês. Por exemplo, você fica pensando tanto no seu passado, nas coisas ruins, que você não consegue viver o presente. De que forma? Você fica pensando: eu queria voltar lá no passado e fazer diferente, e aí meu presente seria diferente, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu estaria vivendo outras coisas, e aí você fica preso nesse pensamento de que se eu tivesse feito diferente lá atrás, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Aí você não consegue viver hoje. Só que uma coisa que a gente precisa entender é que o passado, ele não pode ser alterado. Então, se o passado ele não pode ser alterado, o que é que nós temos para mudar a nossa vida? Nós temos o hoje que inclusive se chama presente, é uma dádiva de Deus estarmos vivos hoje. Então, para de tentar pensar em mudar, porque eu podia ter tomado essa decisão, eu podia ter tomado aquela outra decisão, eu podia ter feito isso de forma assertiva, e aí você traz culpa, você traz remorso, você traz diversos sentimentos, só não traz solução. A solução do seu passado está no seu presente. Como assim está no meu presente? Bom, sabe aqueles pensamentos que você tem sobre o passado, que você tem medo de revivê-los? Hoje, se acontece uma circunstância muito parecida ou igual a que você viveu lá no passado, você tem a oportunidade de tomar atitudes diferentes da que você tomou no passado. Você vai ter mais maturidade para enfrentar essa situação de forma mais assertiva, porque você já viveu lá, você já aprendeu lá. Então, passado é lição.
Aprenda com o seu passado para não repetir os erros no seu presente, mas não more lá. Não adianta. Outra coisa muito interessante é que a gente quer voltar lá atrás para mudar o nosso passado. Mas se nós mudarmos o nosso passado, nós também mudamos quem nós somos hoje. Porque quem você é hoje é uma construção de tudo que você viveu no passado, dos seus dias bons e dos seus dias ruins. Então, se você voltasse lá atrás, primeiro de tudo, você não seria a mesma pessoa que você é agora. Você seria a sua eu do passado. E a sua eu do passado dificilmente faria algo diferente do que ela fez lá atrás. Então você voltaria e vamos dizer que talvez você conseguisse mudar. Você mudaria toda a sua história, todas as coisas boas que aconteceram, todas as pessoas que você encontrou pela jornada e mudaria a sua eu de hoje. E você não sabe aonde isso ia te levar. Então confia no Senhor que apesar das coisas que passaram, Ele usou, disso para construir uma você melhor e continua construindo dia a dia uma você melhor. Porque Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, ainda que você tenha errado lá no passado, ainda que você tenha feito coisas que foram desagradáveis, que você gostaria de mudar, Deus usou daquelas circunstâncias para forjar você. Você foi forjado na paciência, na resiliência, na resistência, na fé, no amor, na misericórdia, na compaixão. São tantas coisas que Deus precisa forjar em nós e a maioria dessas coisas são forjadas nos nossos sofrimentos. Então Deus utiliza de tudo que aconteceu lá no passado para construir uma você melhor e que possa estar aqui hoje tendo consciência de que o que você viveu no passado você poderia ter feito diferente, mas com a mente que você tem hoje. Então, hoje é que é a oportunidade que você tem de fazer diferente e mudar a sua história. Não ontem. E sobre os momentos bons? Tudo bem, Patrícia, eu já entendi que eu não posso voltar lá no passado, mudar meu passado, então que não adianta eu estar preocupado com as coisas ruins que aconteceram. Eu preciso ter lições, aprender as lições e colocar em prática na minha vida hoje tudo aquilo que eu aprendi para não repetir o passado. Mas e as coisas boas? Eu amo viver as coisas boas, eu tenho saudade daqueles momentos. Às vezes tem pessoas que eu não vou mais rever. Então, como fica? Eu quero viver aquilo ali, eu não quero viver o que eu estou vivendo hoje. Bom, Deus tem momentos melhores para você. Melhores e maiores. Então, você precisa entregar a Ele aquilo que você viveu de bom lá atrás. Sabe, se você viveu um momento muito bom no seu casamento, talvez os primeiros anos do seu casamento foram incríveis. E esses anos agora, eles têm sido muito ruins, muito difíceis. Mas Deus, Ele tem como mudar essa história, Ele tem como fazer algo completamente novo dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento com seus pais, dentro do seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Mas você primeiro precisa entregar aquilo que já passou. Então eu não posso me lembrar? Claro que você pode se lembrar e se alegrar, mas sem se prender àquilo ali, sem achar que você viveu melhor ali e não vai mais viver nada de bom. Ou não vai viver nada que se compare àquilo ali. Então você está limitando Deus. Não limite Deus. Deixa Deus fazer coisas grandiosas, maiores, extraordinárias. A mente de Deus, ela é infinita. A criatividade de Deus é infinita. Só observe toda a criação do Senhor, a quantidade de pássaros, de plantas, de animais, e você vai ver que Deus, Ele sempre vai conseguir fazer algo novo, melhor. Então não se prenda achando que o que você viveu de bom no passado, você nunca mais vai viver algo que se compare àquilo ali. Pelo contrário, creia, não limite Deus, deixe Deus fazer algo extraordinário, deixa Deus te surpreender de forma boa. Às vezes você não espera ser surpreendida por Deus, mas Deus pode fazer grandes coisas. Creia. E se você quer viver algo novo, essa é a ordem de Deus. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Viver o passado também tem a ver não só com aquilo que a gente lembra de bom e de ruim, mas os ciclos que a gente não encerra. Nós precisamos entender que alguns ciclos da nossa vida, eles ficaram no passado.
Sabe, talvez no trabalho que você está hoje, você está porque se acomodou, já não faz mais parte do propósito de Deus que você continue nesse trabalho. Ele está te chamando para viver o novo, mas você continua preso no velho. O passado, ele também pode ser sobre coisas e situações que deveriam ter ficado lá atrás, deveriam ter ficado para trás e você continua mantendo ela hoje. Às vezes são pessoas que foram maravilhosas para uma fase da sua vida, mas que agora estão te adoecendo. Só que você não consegue se desligar dessas pessoas. Não é que você não é para amar essa pessoa, não. É que você tem que entender quem deve estar com você nesse momento da jornada e quem você precisa deixar ir. Você tem deixado ir? Tem deixado pessoas seguirem a vida delas, mesmo que isso as leve para longe de você? Tem deixado situações irem, acabarem, finalizarem? Ou você tem remoído essas situações, tem mantido, alimentado essas situações para viver nelas? Você tem permitido que os ciclos terminem? Todo ciclo tem um início, meio e fim. Você precisa pedir a Deus discernimento para saber quando é hora de finalizar um ciclo e iniciar outro. Tudo nas nossas vidas, mudanças, por exemplo, tem início, meio e fim. Nós sabemos quando uma criança começa na escola, quando ela vai terminar, quando começa numa faculdade, quando vai acabar. Quando tudo começa e quando tudo acaba. Tem ali os tempos determinados por Deus. Então, um momento ruim ele começa, mas ele também vai ter que chegar a um fim. Então, não alimente os seus dias ruins. Os dias bons, eles começam, mas também acabam chegando ao fim, porque há uma promessa de dias bons e dias maus. E os dias maus, como eu falei anteriormente, eles nos fogem. Sabe, às vezes Deus está querendo te levar para uma situação que pode não ser a que você deseja, a que te agrada, mas é o lugar onde você vai encontrar ali a oportunidade de chegar no propósito de Deus. Por exemplo, José, ele viveu muitos ciclos, ele viveu um ciclo em que ele era amado pelo pai, com certeza ele não sairia daquele ambiente ali, porque ele estava muito bem naquele ambiente, exceto pela inveja dos irmãos, mas o pai tratava ele como o melhor dos filhos, ele era o filho mimado. Né? O filho que estava ali sendo amado pelo seu pai. E aí, forçadamente, por causa dos irmãos que cometeram ali, claro, pecaram contra a vida de José, ele vai parar o quê? Na escravidão. Só que na escravidão ele não se mantém como um mero escravo por muito tempo. Ele já começa a administrar, ele chega a administrar toda a casa de Potifar. Então ele podia ter se acomodado ali, mas ele foi forçado a sair daquele ciclo também. Quando Deus permitiu, né, que fosse feito ali uma injustiça com ele que o levou para a prisão. E quando ele chega na prisão, ele podia ser um mero prisioneiro injustiçado, mas mais uma vez ele foi vivendo o propósito dele dentro daquele ambiente contrário, dentro daquele ambiente desagradável. Então ali o que é que acontece? Ali ele também aproveita a oportunidade, porque ele não estava acomodado ao ciclo que ele estava vivendo, ainda que ele tenha virado um administrador também lá na prisão. Aí ele aproveita a oportunidade, fala ali com uma pessoa que vai voltar a servir o faraó e ele diz, olha, lembra-te de mim quando estiver no palácio. E passam-se anos até que ele é lembrado por aquele homem e ele sai da prisão para o palácio. Mas se ele não tivesse passado pela prisão, ele não teria conhecido a pessoa que geraria a oportunidade dele chegar no palácio. Então, às vezes, o ciclo que nós vamos viver é desagradável para nós, mas se nós confiarmos que Deus está fazendo algo novo, em meio àquelas circunstâncias adversas, nós vamos entender que aquele ciclo é necessário para encontrarmos a oportunidade que nos levará para o palácio. A oportunidade que José teria de viver no palácio não estava na casa do pai dele, ainda que aquele fosse o melhor lugar, o lugar que José fosse mais amado, mais mimado, mais acolhido, fosse ali a zona de conforto de José. Não era o lugar onde estava a oportunidade de ele viver o novo de Deus, que era muito maior e melhor do que ele poderia imaginar. Então,
Quando você se vê num ciclo bom, saiba que mesmo que Deus esteja te chamando para um lugar que pode não ser agradável para você, com certeza ali terão oportunidades que te levarão para o propósito dele, para o algo novo de Deus, para o que Deus tem para você. E quando você estiver vivendo algo ruim, saiba que é porque ainda não chegou o fim. Deus está fazendo uma coisa nova. Então, termine os ciclos. Os ciclos, eles precisam ser finalizados. Como eu falei antes, um ciclo, um momento ruim que você está vivendo no seu casamento. Ah, Patrícia, mas já são anos vivendo isso. Creia que Deus pode fazer algo novo dentro do seu relacionamento com seu marido. Pode fazer você e seu marido se amarem, se respeitarem, terem um relacionamento muito melhor do que os melhores anos que vocês já viveram. A mesma coisa no seu trabalho, a mesma coisa nas outras áreas da sua vida. Creia que Deus está fazendo algo novo e deixe o passado para trás. Então essas são as chaves de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido que para viver o novo de Deus é preciso deixar o passado para trás. É preciso parar de viver o passado. Então não esqueçam, Deus tem algo novo para você, por melhor que possa ser. As suas lembranças, as suas memórias ou o que você está vivendo hoje, Deus tem algo novo. Por pior que possam ser as suas lembranças ou o que está acontecendo na sua vida hoje, Deus tem algo novo. A fé é quando a gente não olha para as circunstâncias, a gente olha para o nosso alvo, para onde nós estamos mirando, para onde nós desejamos chegar. E para chegar lá tem um caminho. Tem uma jornada a ser percorrida, tem os desafios. Só que Paulo, por exemplo, ele diz, esqueço o que se foi e corro para o prêmio, corro para frente. Então esquece o que passou e corre para viver o novo de Deus. Amém? Bom, não esqueçam então de curtir aqui esse vídeo, compartilha com outras pessoas que precisam aí viver o novo de Deus, entender como viver o novo de Deus. Se inscreve no meu canal, vou ter mais vídeos que sejam edificantes. Deus me deu aí um propósito, né, de estar trazendo vídeos que edifiquem especialmente a vida de mulheres. Então você pode me acompanhar também no Instagram, o Instagram é Edifique-se. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês me seguirem no Instagram. Eu criei uma conta nova, porque Deus mandou deixar o passado para trás, então eu deixei alguns seguidores que eu tinha lá na outra conta e comecei uma conta nova, onde eu creio que vai ter palavra que vai edificar a minha e a sua vida, porque nós aprendemos juntos na jornada, não é verdade? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.